Palavra de Deus, é sempre uma honra poder ministrar a palavra do Senhor. É sempre muito bom poder falar da parte de Deus, da palavra dele. E sempre muito bom falar para este povo da Lifehouse Orlando, que é um povo inteligente. Vocês são um povo inteligente, um povo que pensa. Porque esta é uma igreja fundamentada em instruções para povo que pensa. Aqui tem uma turma nota 10. E sempre uma honra representar o apóstolo, porque fui delegado, recebi a influência para representá-lo. E para mim é uma alegria fazer isso. Então nessa manhã eu quero conduzir você a uma mensagem, a uma palavra. Vamos juntos? Posso contar com você? Então vamos lá. O texto está em Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler o texto primeiro, tá bom? Ezequiel capítulo 37, versos 1 e 2. Um dos textos mais conhecidos, dos textos mais pregados, ministrados. Eu já ouvi tanta ministração nesse texto. E agora cabe mais uma vez aprendermos alguma coisa com ele. Ezequiel capítulo 37 é o famoso texto do Vale dos Ossos Secos. Quem lembra? Então a mão do Senhor veio sobre mim, diz o profeta Ezequiel. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos. Porque às vezes Deus, para nos instruir em alguma coisa, Ele permite com que passemos, passemos pelo meio das maiores adversidades, dos maiores desafios e das coisas que parecem que não vão mudar. E eles cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Esse é o texto. O tema dessa mensagem nessa manhã é conduzidos a mudar. O meu desejo com esta palavra é despertar você o sentimento de mudança, a atitude para mudar. Porque nós não gostamos muito de mudança. Eu não gosto de mudança. Eu não gosto de ter que sair de um lugar para outro. Eu não gosto de ter que pegar minhas coisas e desmontar. Eu tenho uma bronca de desmontar as minhas coisas que já estão montadas. Mas a vida é uma vida de mudanças. Quando não mudamos em casa, mudamos no trabalho. Quando não mudamos no trabalho, mudamos de carreira. Quando não mudamos de carreira, mudamos de história. Quando não mudamos de história, mudamos de pensamentos. Quando não mudamos de pensamentos, mudamos de atitudes. Então a vida é uma mudança. A vida é todo dia você desmontar seu caminhão e montar de novo, desmontar seu caminhão e montar de novo. A vida é todo dia montar tenda, desmontar tenda. Israel estava tão acostumado com isso porque eles andaram durante muito tempo no deserto, montando, desmontando, montando, desmontando. E o tabernáculo, que era o local da adoração máxima do povo de Deus, o local da adoração máxima a Deus, era um local desmontável. Então Israel montava e desmontava o tabernáculo, montava e desmontava o tabernáculo. Só que talvez você não se aperceba, e aí aqui que está o ponto central dessa mensagem, é que toda mudança, o que mais dá trabalho não são nem as coisas grandes. Eu acho que você vai concordar comigo. O que dá mais trabalho numa mudança são os detalhes, as coisas pequenas. E olha que a gente perde coisa em mudança, hein? Quem já perdeu uma coisa que você fala, caramba, sumiu isso, só pode ter sido na mudança. Quem já perdeu? Irmão, já perdi caixa que eu não sei onde foi parar. Já perdi coisa preciosa que eu coloquei dentro de caixa que eu escrevi quando eu fui procurar a caixa. Cadê a caixa? Mas alguém roubou? Sei lá o que aconteceu, engoliu. A terra abriu e engoliu, só pode. Porque some umas coisas assim que você não imagina. E o que mais incomoda numa mudança são as pequenas coisas, gente. Porque pequena coisa dá trabalho. Aí você pega um copo e você embala com jornal e pega outro copo. Você não tem como pegar aquele monte de copo assim. Dá vontade de você pegar tudo de uma vez assim, né? Mas não dá porque vai quebrar. Então é copo por copo, é taça de cristal, taça por taça.
Ai, trabalho santo. Mas é necessário. Porque se nós não tivermos a capacidade de mudar, nós nunca desfrutaríamos ou não desfrutaremos dos lugares novos que Deus quer nos levar. Então, para que algumas coisas sejam ativadas na sua e na minha vida, é necessário que experimentemos a capacidade de mudar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Eu vou te dar algumas lições e eu vou mostrar que Deus nos conduz à mudança. E pode ser até que você diga, mas eu queria tanto ficar desse jeito, porque eu estou gostando de ficar assim, eu estou gostando de morar aqui, eu estou gostando de viver dessa forma. E Deus esteja dizendo para você, eu vou te levar a um estado, a um instante de sequidão, só para provocar em você uma mudança. Eu às vezes seco a torneira, eu fecho a torneira só para você mudar. Eu às vezes fecho uma porta, só para você mudar. Eu sei que vai doer, eu sei que você vai sentir, mas faça como Abraão, que eu disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela. O que Deus está dizendo a Abraão? Mude-se. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu nenhuma dica, porque não tinha GPS e ele não quis dar. Ele só vai para a terra que eu te mostrarei. É como se você saísse de casa, ligasse o GPS e qual é o destino? Não tem. Você vai. Vai para onde? Não sei. E vai chegar quando? Também não sei. Mas eu só vou. Às vezes na vida entramos em circunstâncias como essa. Só vai. Você pode me ajudar a dizer assim, só vou. Tem gente experimentando esse tempo aqui do só vou. Onde você está? Só indo. Como é que está? Só indo. O que está fazendo? Só vou. Só vai. Não gosto muito também de ficar perguntando para exemplo, fala com o outro do lado, mas é só hoje, vai. Fala assim, só vai. Fala para alguém assim, só vai. Só vai. Porque tem gente calculando muito, tudo bem calcular, gente. Mas às vezes, na boa, é só vai. Para quem mudou de país, sabe o que eu estou falando, é só vai. Chega lá, você... Não é bem o que eu achava, não. Eu falei para os homens aqui ontem. Estava conversando com o apóstolo Léo, ele deu algumas instruções para mim. Fala algumas coisas lá para os homens, usando a minha voz. Falei, claro, apóstolo, sem problema. Aí falei uma palavra aqui para os homens. Aí teve uma coisa que eu falei para eles, gente, tem gente que chega na América e pensa que o dinheiro cai da árvore, porque ele vê com aquela ideia do YouTube. Ai, sabe de nada, inocente. Já entendi. Já entendi. Muito bem, meus queridos. Muitas vezes Deus nos pega e nos leva mesmo. Nos leva para um estado de mudança. É Ele que nos conduz. Deus nos expõe a nossas realidades. Olha, Ele expõe você a ossos secos. Olha o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes, aquilo que você não estava vendo, você passa a ver. Já estava seco há muito tempo. Você que não estava enxergando. Já tinha um vale há muito tempo. Você que não estava atento. Aí Deus tem que pegar você e dizer assim, vem cá, filho. Caminha comigo, vou te levar, eu vou te conduzir a mudar. E eu conduzo a mudar te expondo. Eu vou te mostrar que aquilo que você não está enxergando já é motivo de mudar. Já é motivo de alterar. E obviamente que esta mensagem não vai falar sobre mudança geográfica. Eu até cito aqui mudança geográfica. Mas esta palavra, ela tem por objetivo mudar coisas na nossa vida. E olha que a gente vai passar por algumas coisas aqui. E você vai perceber que algumas coisas também que estão acontecendo na sua vida hoje já são um sinal de alerta de Deus dizendo, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Mudar pensamentos, mudar atitudes, mudar comportamentos, mudar amizades, mudar relacionamento, mudar com gente, mudar de lugar até. Mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de carro, mudar. Vai mudando aí, meu filho, tem alguma coisa para mudar. É Deus assim de vez em quando fazendo um movimento. Porque ser direcionado por Deus é a melhor coisa que tem. É garantido, gente. Ó, Deus é aquela... Sabe aquela concessionária quando você compra um carro, aí dão 10 anos de garantia? Então, assim, você fica tranquilo, você até abre a boca para falar para a galera assim, rapaz, comprei um carro, ele tem 10 anos de garantia. É legal, por quê? Porque você sabe que durante 10 anos, um problema mais grave, você sabe que vai ser corrigido.
Andar com Deus e ser provocado à mudança por Deus é garantia de sucesso, gente. Por mais que Ele te conduza a ver aquilo que você não queria ver, isso aqui eu não queria mexer nessa área da minha vida, eu não queria mexer nesse comportamento meu. Por mais que você não queira, Ele te expõe para provocar você. Agora, fique certo de uma coisa, com Deus é garantido, vai dar certo a mudança. Quando você mudar, você vai ver o resultado e o resultado vai ser positivo. Amém? Quantas vezes Deus nos posiciona naquilo que é agora desconfortável? Então Ele nos expõe ao desconforto para nos provocar para a próxima etapa. Pode ser que na sua vida atualmente algumas coisas estão desconfortáveis. É um sinal de Deus dizendo, tem que mudar alguma coisa. É um sinal. Pode ser um sinal. Então, é dar uma volta com Deus mesmo. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Deu uma volta com Deus. Vamos dar uma volta, meu filho. De vez em quando tem que dar uma volta com Deus. Sabe quando é que se dá a volta com Deus? É aquele dia que você entra no carro sozinho. Aí você está dirigindo, aí você começa a falar com Deus. Dá uma volta com Ele. É quando você está sozinho no quarto, em vez de você pegar o telefone e ficar ali, e tal, é você parar um pouquinho assim e pensar. Aí você vai dizer, pode ser que Ele te chame para dar uma volta. Só que a volta com Deus é uma volta assim, está preparado? Porque Ele vai te levar talvez para o vale dos ossos secos da sua vida. Ele vai entrar em áreas que só Ele e você sabem. E Ele tem esse poder de entrar na área que a gente não quer mexer, que ninguém sabe, nem quem vive com a gente. Mas Ele entra, Ele mexe. E Ele mostra, ali tem ossos, e está seco, e muito seco. Eu me lembro quando eu estava num dia assim, desses dias de dar a volta com Deus. E eu pensando assim na possibilidade de futuro. Porque depois de atravessar a linha dos 40, o homem, ele pensa um pouco mais de como vai ser daqui para frente. Porque depois dos 40 entra aquele sentido de maturidade macro. É o ápice da maturidade do homem. Aí ele começa a recalcular a vida. Ele vai voltando aqui em ré e vai dizer, peraí, deixa eu ver se o que eu venho construindo vai gerar alguma solidez nos próximos anos. Porque quando eu chegar aos 60, eu já não tenho mais o vigor de 40. Quando eu chegar aos 80, eu já não tenho nem o vigor de 60 nem o vigor de 40. Então o negócio ficou muito difícil. Então aos 40 o homem dá aquele break, assim, pum, dá uma freada, dá uma olhada na paisagem, pelo menos os mais sensatos, né? Dá uma olhada na paisagem assim, e agora? O que estou construindo? E aí eu parado nesse instante, eu fui pego nesse instante. E eu falando com Deus assim. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, como é que vai ser? Eu estou pensando aqui, e nos meus botões, falando comigo mesmo e falando com Deus. E aí fiquei em silêncio. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo na minha mente: como é que vai ser meu futuro? Eu fiz a pergunta na minha mente: como é que vai ser? E aí eu vi ele pegar a minha mão. Ele pegou a minha mão assim e me passear. Aí eu vi ele passeando comigo. Pastor, você está maluco? Você ficou louco? Não fiquei louco não. Ele passeou comigo na minha mente. Porque ele não precisa tirar nem você do lugar para passear com você. Ele passeia na tua mente mesmo. Você não entende nada. Ele passeia na tua mente contigo. Você pode estar em qualquer lugar. Você está no meio do deserto, você está numa floresta, está no lago, você está na praia, você está em casa, você está no bunker, onde você estiver. Ele pega você na sua mente e passeia contigo. Vamos passear. Aí ele me fez passear. Aí ele veio passear desde quando eu era menino. Aí ele foi desenhando na minha mente. Você diz, viu a esposa que eu te dei? E eu só tomando lambada de Deus assim. Era só assim, pam, lambada assim na cara assim. É vale de osso seco assim. Eu só vendo os ossos. Viu a esposa que eu te dei? E os filhos que eu te dei? E a casa? A família? Olha lá. Você tem netas. Você está reunido com elas. Vamos embora. Vai apanhando. E eu fui vendo Deus desenhando comigo, passeando comigo. Até que ele, depois de mostrar tudo que ele veio fazendo na minha vida, eu só ouvi uma voz ele dizendo assim: eu sou o teu futuro. Papai, eu não falo mais nada. Eu sou o teu futuro. Porque o meu questionamento era esse: como é que vai ser o meu futuro? Eu sou o teu futuro. Só faz o que eu estou te mandando fazer. Ele me fez passear. Então de vez em quando, para conduzir a mudança, porque tem que mudar o pensamento. Eu não posso ficar com essa coisa travado. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser meu futuro? Tudo bem, eu tenho que organizar a minha vida para que o meu futuro seja sólido. Mas eu tenho que lembrar que mesmo eu tentando organizar, pode ser que eu mesmo me desorganize. E aí eu vou depender de quem? Do próprio Deus. Então ele quis ser claro comigo, diz assim: eu falhei contigo lá,
Não. Eu falhei contigo no meio do caminho? Não. Eu falhei contigo aqui? Não. Então eu sou o teu futuro. Pronto, eu já entendi o teu recado, Senhor. Obrigado. Para conduzir a mudança do pensamento. Muitas vezes Deus vai pegar você, passear na sua própria mente para mudar um pensamento que você tem. Uma atitude, um comportamento. Ele vai passear na tua mente com você. É o que está acontecendo com Ezequiel. E é o que a gente nessa manhã está desfrutando através da palavra de Deus. Por quê? Porque o passeio com Deus faz ele destronar as nossas áreas de conforto. Ele tira do trono nossas áreas de conforto. Porque quando estamos confortáveis, a gente assenta em tronos. Então ele nos destrona. Ele destrona os nossos confortos. E nos dá uma sacudida para mostrar que quem manda é Ele. E a gente só obedece. Eu vou te dar algumas lições. A primeira é essa aqui. É possível mudar cenários. Olha o texto. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Gente, alguns vales só são alterados, alguns cenários da nossa vida só são alterados com a postura certa. Eu percebo que muito da nossa vida não altera porque nós não nos comportamos adequadamente. Às vezes, as melhores oportunidades que nós perdemos são porque nós não nos comportamos nos relacionamentos. Nós não comportamos bem. Às vezes, nós poderíamos ser mais abençoados com oportunidades porque falamos menos e ouvimos mais. Mas a gente quer falar mais e ouvir menos. Às vezes nós fechamos algumas portas porque nós achamos que estas portas, elas na verdade não são tão boas assim. Mas nem sempre o tão bom para você é o que não é tão bom para você. Na análise de Deus pode ser que seja diferente. É Deus dizendo: filho, essa é a melhor porta que eu tenho para você. Porque pode ser que você não tenha se preparado para uma porta melhor. Então eu vou te dar da melhor, daquilo que eu posso te dar do melhor, dentro do limite que você mesmo construiu. Então assim, é possível alterar cenários? Sim, mas com a postura certa. Treinados para não me conformar. Eu não posso me conformar em permanecer com o mesmo cenário. Então, se há um poder de mudança, começa por nós mesmos. Dizer assim: eu quero mudar. Eu quero mudar este cenário, o cenário de ossos da minha vida, o cenário de coisas da minha vida, o cenário de sequidão da minha vida. Eu quero mudar esse cenário que está me incomodando, porque Ele me fez passear. Eu passei com Deus e vi um cenário, eu não gostei desse cenário. Mas aí como eu mudo? Bom, eu tenho poder para mudar, porque começa comigo. É Deus me conduzindo à mudança. Pode prestar atenção, Deus geralmente não muda, Ele provoca para mudar. Até porque mudar não é uma característica muito de Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor Deus não muda. Nele não há nem sombra de variação. Mas nós humanos temos essa coisa da mudança. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa realidade que nos aprisionou por conta da condenação do pecado lá atrás. Então, nosso corpo, ele vai degenerando. A nossa vida vai se desgastando. Então, por conta de tudo isso que nós somos e vivemos e passamos, e a vida vai passando, nós temos que mudar, alterar, ajustar algumas coisas, por causa da nossa limitação de natureza. Deus não. Então Deus não vai, essa coisa de ficar mudando não é com Deus não, é com a gente. E aí Ele vai provocar, porque Ele sabe que nós precisamos de mudar. Então tem um cenário na sua vida, precisa ser alterado. Começa por você e começa por mim. Nós somos treinados por Deus para ser agentes de mudança. Gente, Jesus pegou 12 homens. Esses 12 homens, tirando um, porque Judas não entendeu. Tirando dos 12, os 11 alteraram o cenário do mundo em relação ao Evangelho. O mundo passou a respeitar antes de Cristo e depois de Cristo. Isso tudo acontece porque discípulos inflamados pelo amor de Cristo, pregando o Evangelho para multidões,
para todo o mundo, porque foram comissionados a saírem pelo mundo pregando o evangelho, eles alteram o cenário mundial. As mudanças são provocadas por causa de 11 homens dos originais, 11 homens que resolvem pregar o evangelho para ouvir a voz do mestre chamado Jesus. Nós estamos aqui hoje sentados ouvindo uma mensagem, uma palavra, porque estes 11 homens ouviram o mestre que provocou neles mudança, provocando tanto mudança que quando encontra eles na praia, fala assim: não farei mais de vocês pescadores de peixes, vocês agora são pescadores de homens. Jesus está provocando neles uma mudança. Eu vou provocar em vocês ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a gente, e vocês vão fazer discípulos, e vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês também vão pregar e vão curar, e vocês também vão expulsar demônios. Vocês vão fazer a diferença, porque os sinais vão seguir aqueles que creem. Então os sinais estão seguindo vocês. Para quê? Por que os sinais nos seguem? Para que a gente possa alterar mudança na vida das pessoas. O cenário da minha vida foi mudado porque Jesus entrou na minha casa. Eu já disse aqui algumas vezes, eu venho de uma casa que não era de evangélicos, de crente não, eu venho de uma casa de feiticeiro mesmo. Era uma casa que não conhecia Jesus. A minha tia era uma mãe de santo, e a minha casa só conhecia, a única religião mais forte da minha casa era essa coisa da umbanda, do candomblé, era esse negócio. Até o dia que eu conheci aquela moça chamada Ana Cláudia. E aí Jesus entra em mim. Quando Jesus entra em mim, porque eu conheço o evangelho, pregaram o evangelho para mim, aí agora eu vou para dentro da minha casa. O que eu levo para dentro da minha casa? Eu levo aquilo que os discípulos levaram para o mundo. Eu levo a semente do evangelho dentro de mim. Quando eu chego dentro da minha casa, a semente arrebenta dentro de mim assim, bum! E aí ela começa a alcançar. Primeiro pega o meu irmão. Meu irmão hoje é um pastor como eu, prega o evangelho igualzinho a mim. Aí depois ele alcança meu pai, minha mãe, minha casa. Aí, só que Jesus fala assim: não, só que essa semente é tão grande que ela não vai parar em vocês não, ela tem mais para fazer. Aí ela começa a alcançar mais gente. A semente do evangelho alcança mais gente. Então alcança meus primos, alcança tios, e assim vai alcançando. Eu tenho primo pastor. A minha casa que antes era essa cara de feiticeiro, hoje é casa de sacerdote de Deus. Eu não estou contando isso aqui para te dar aquela coisa, testemunho de vida e tal. Estou contando você só para dizer assim, que o evangelho tem esse poder provocador de mudança. O cenário da minha casa era um, o cenário da minha família era um. Aí Jesus me conduziu a mudar. E eu fui mudar, e mudo meus pensamentos, mudo minhas atitudes, e mudo, e com o poder do evangelho, acabo alcançando toda a minha casa. Eu tive o privilégio, talvez seja um privilégio singular para poucos, mas eu tive o privilégio de batizar meus pais, sendo eu já pastor. Eu batizei meus próprios pais. Glória a Deus por isso. Então, nós podemos mudar cenários, e começa conosco. É uma atitude minha e sua. Qual é o cenário da sua vida hoje que é como um vale de ossos secos? Qual é o cenário da sua vida hoje que está te incomodando porque Deus te fez passear para você ver esse cenário? Se está te incomodando é sinal, pode ser um sinal de mudança. O que hoje você pode alterar? É uma mensagem reflexiva. É para você pensar mesmo, porque são áreas que eu não tenho. Eu podia esgotar a manhã toda falando de exemplos, mas você sabe o cenário que precisa ser alterado na sua história. E Jesus está dizendo para você nessa noite, nessa manhã aliás, o seguinte: eu estou te conduzindo. Eu estou te conduzindo para que você mude. Pode ser que doa um pouquinho onde nós vamos entrar, mas é necessário mudar. Você precisa mudar um cenário atual da sua vida. Segunda lição. Tudo bem até aqui, gente? A segunda lição está aqui, ó. Porque no cenário, na alteração do cenário, normalmente tem barulho. Mas os barulhos fazem parte do processo. Os barulhos fazem parte do processo. Olha o texto. Assim, Ezequiel capítulo 37, verso 7. Assim, eu anunciei essa mensagem. Porque o Senhor mandou, eu profetizar, então eu anunciei. Como Ele me havia ordenado. De repente, essa expressão de repente ela é interessante, porque muita coisa na nossa vida acontece de repente mesmo.
De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Ezequiel estava vendo um mover de maravilhas. Aquilo era uma operação de maravilhas. Os ossos se batendo, se juntando, e aí eles vão levantar um exército. Interessante essa cena espiritual, mas eu preciso trazê-la para a nossa vida. Eu quero mostrar para você que em todo processo de mudança existe barulho. É o barulho de alguma coisa que cai, é o barulho de alguma coisa que quebra. É o barulho de colocar alguma coisa no caminhão. Os barulhos são normais. E muita gente acha que os barulhos das mudanças provocadas na nossa vida são barulhos do diabo. Mas na verdade, muitos dos barulhos da nossa mudança vêm de Deus mesmo. E para mudar tem barulho, gente. Para mudar tem barulho porque desgasta. Muitos movimentos desencontrados ou não explicados são ação de Deus mesmo. Porque você fica assim, mas como pode? Eu me lembro muito bem quando em algumas cenas da minha vida, eu achava que a minha vida estava ficando como um quebra-cabeça, eu não estava conseguindo juntar as peças. E é assim, é normal. Os barulhos das mudanças da vida, os barulhos das vozes, os barulhos das pessoas dizendo, vai fazer isso? Vai para onde? Os barulhos das pessoas que não estão entendendo nem enxergando. Os barulhos daqueles que fazem força, resistência, porque quando se conduz a mudança, normalmente existe o outro lado da resistência. Então faz força. Quem quer mudar alguma coisa na sua vida, precisa fazer força. E esta força se opõe a uma resistência, porque tem gente que não quer que você mude. Tem gente que quer que você continue com o seu comportamento, seus hábitos negativos. Tem gente que prefere você melhor lá no mundão do que servindo a Deus. Tem gente que prefere que você continue com as suas atitudes erradas, pecado, do que você andando santo com Deus. Então nessa hora vai ser necessário fazer força. O poder do Evangelho faz isso com a gente. O poder do Evangelho faz mudar amizades. Porque não tem como compatibilizar a luz com as trevas. Não dá para o jugo ser desigual. Não dá para andar com um peso diferente. Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo. Mas não ameis o mundo, diz a Bíblia. Ora, se eu não posso amar o mundo, então é incompatível. Porque se eu amo a Deus, eu não posso amar o mundo. Mas se eu amo o mundo, então o amor o amor dele não está em mim. É o que diz a palavra. Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Ora, por isso há uma resistência, uma oposição. Por isso quando você se converte, muita gente te rejeita, não te liga mais. Quando você é firme, e não falo só de conversão, eu falo também de gente séria, direta, moral, eticamente falando. A gente diz assim, não, isso aí é incompatível com o Evangelho. Falar palavrão é incompatível com o Evangelho. Ter essa vida torta em decisões, atitudes, comportamentos, relacionamentos, isso é incompatível com o Evangelho. Aí você vê um outro lado resistindo, dizendo, que isso, rapaz? Você está religioso demais. Não é religiosidade, é definição de vida. Eu decido viver direito, eu decido viver de acordo com a palavra de Deus. Eu decido viver como Deus ensinou a viver. Nós estamos vivendo uma geração, infelizmente, que por conhecerem tão pouco a palavra de Deus, estão exigindo demais o que a própria Bíblia não exige. Eu percebo, por exemplo, que as pessoas querem ser cuidadas demais. E a própria Bíblia mostra que a gente tem que ter certo cuidado, né? De como a gente exige as coisas. Por exemplo, você sabia que até a planta, quando rega demais, ela morre? Regar a planta é importante, gente. Porque se não tiver água, a planta vai morrer. Mas se regar demais, ela também. Então, às vezes, assim, um excesso de cuidado. A gente está muito preocupado com muitas coisas, querendo muitos tratamentos, e a gente quer ser muito embrulhadinho. Eu fico com a impressão que a gente quer ser embrulhadinho, rapaz. Tão bonitinho. Só que quem disse que ia ser fácil assim?
E quem disse que tem que ser desse jeito? Sabe o que está faltando? Não é que está faltando do ser humano uma coisa, uma força interior. Não, está faltando o conhecimento da palavra de Deus mesmo. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, é ela quem te fortalece. É ela que mostra para você que o refúgio é o Senhor. Não são os tratamentos da vida. Eu não estou negando tratamento nenhum. Podemos fazer, cuidar, arrumar, ver. Tudo bem, irmão, você pode submeter a qualquer tratamento, mas o melhor tratamento que você pode submeter é a palavra de Deus, que tem poder para mudar o ser humano. Isso é ser conduzido à mudança, querido. É por isso que a gente não abre mão da palavra de Deus. Porque se a gente abrir mão disso aqui, nós viramos uma reunião de coaches que vai ensinar apenas a como lidar com os desafios da vida, porque nós precisamos... Não. Nós precisamos da palavra de Deus, gente. É a palavra que provoca a mudança. Por isso que o tempo todo, quando Ezequiel ouve, o Senhor ordenou e eu pela palavra falei. E aí aconteceu uma mudança. Uma geração que por desconhecer a palavra tem medo das mudanças, tem medo de andar, tem medo de se mover. Não podemos. Como diz o apóstolo Léo, não pode, gente. Hoje o Sandrinho não está aqui. Não pode, gente. Para desenvolver algo grande na sua vida, não tem como ser com silêncio não, gente. Tem que ser com barulho mesmo. Para que coisas grandes aconteçam, mudanças grandes na sua vida, na sua família, para que se converta a tua casa, para que se convertam seus filhos, para que se converta seu marido, para que se converta a sua esposa, para que se converta toda a tua geração, vai ter barulho, tem barulho. Porque pode ser que se levante um rebuliço. E a gente, olha o texto. Então, houve um grande rebuliço, diz alguns textos. Houve um grande rebuliço. O texto aqui que eu estou lendo na Nova Versão Transformadora fala de um barulho, um grande barulho. Mas em algumas traduções mais tradicionais está lá, houve um grande rebuliço. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus gosta de fazer uns rebuliços de vez em quando. Mas está tudo meio fora do lugar. Fica tranquilo, porque Ele é o que faz a ferida, mas Ele é o que sara também. Então, na verdade, esses rebuliços que estão acontecendo na sua vida são para você, quem sabe, ficar mais atento a algum detalhe que você está deixando escapar. E Deus está te levando lá para você poder perceber: isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui eu tenho que mudar. Não dá para fugir do rebuliço, porque o rebuliço é necessário. Sabe aquela coisa? Muito calminha a vida. Querido, para quem anda com Cristo, a vida não é muito calminha. Eu queria morar numa montanha, numa casinha de sapê, viver uma vida assim, muito tranquila, sentado e tal. Tudo bem, você pode até conseguir. Mas eu acredito que para quem anda com Deus, o negócio não funciona muito assim não. Porque esse tempo todo que eu estou andando com Deus, eu vi, é combate atrás de combate, mas o meu nome está escrito no livro da vida. É combate atrás de combate, mas tem galardão me aguardando lá. É sem sossego, é sem descanso. É igual o apóstolo fala, a gente conversando, rapaz, está trabalhando tanto, né, rapaz? Está trabalhando direto, entrega aqui, entrega lá. Aí o homem viaja para aqui, viaja para lá. Aí assim, as igrejas estão crescendo, ele está precisando ativar. Aí a gente tem que ir junto, acompanhar, representar. E aí você vai vendo como é que funciona. E rapaz, eu trabalho, e entra no avião, e sai do avião, e vai dormir não sei o quê, dorme não sei lá onde. E eu estou cansado. A vida é assim mesmo, não é calminha mesmo não. A gente estava conversando sobre isso, o apóstolo Léo e eu. Mas assim, rapaz, a vida não é calminha para a gente não, né, rapaz? Não é calminha de banda para lá e banda para cá, e entra aqui, vai para e ora ali, e resolve lá, e aconselha aqui, e briga lá, e por mais o negócio é assim, porque essa é a vida com Deus, gente. É chegar a Canaã, e tem que rasgar no meio do deserto. Vamos rasgar então, vamos caminhando, porque Deus é conosco. E se tiver inimigo? Bom, se tiver inimigo, o Senhor é conosco para nos dar vitória contra os gigantes da terra. O Senhor é conosco, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Então tem barulho, gente. Tem barulho de espada, tem barulho de gente, tem barulho de fala, tem barulho de coisa, tem barulho de palavra negativa, palavra contrária, oração contrária. Fica tranquilo com o negócio de oração contrária, irmão. Isso nada pega. Oração contrária é feitiçaria. E a Bíblia fala que feitiçaria não vale encantamento contra o povo de Deus. Não é que oração contrária. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que me chamou. E se tem que fazer algum barulho, que seja o barulho dele na minha vida, porque o barulho dele é bom. Posso não gostar, mas é bom. É bom, o barulho dele é bom. Então, quem disse para você que a vida é essa coisa calminha? É tão calmo. Eu pensei que eu ia chegar aqui na América, ia morar num lugar legal, tão bonitinho, ficar tão calminho. Eu falei assim, comigo não é cara calmo não, filho. Porque o pai trabalha, eu também trabalho até agora. Então estão trabalhando, vamos embora. 3, terceira lição. Bom, eu já disse a você na primeira lição que
possibilidade. É possível mudar cenários, na primeira lição. Na segunda lição, eu disse a você, os barulhos fazem parte do processo de mudança. Se Deus está te conduzindo, vai ter alguns barulhos, os incômodos, as oposições. Mas agora, em terceiro lugar, a terceira lição, essa é a penúltima e a última na quarta. Mas a penúltima lição é o poder transformador das palavras. Deixa eu falar para você, Deus nos capacitou com uma autoridade. Eu lembro de Adão, quando Deus criou Adão, ele disse assim: Adão, domine sobre tudo que há. Adão, domine sobre tudo que há. E uma das coisas que Deus diz para Adão fazer, para demonstrar seu domínio, é que ele nomeia os animais da terra. Adão, você vai dar nome a todos os animais. Rapaz, esse homem era um computador, né? Porque você imagina, ele deu o nome e não esqueceu. Irmão, tem gente que dá nome de filho, se bobear, troca até o nome do filho. O cara tem 5 filhos. Aí você, rapaz, fulano, não é fulano, é outro. Então, eu me lembro da minha avó. Minha avó tinha 6 filhos. Tem 6 filhos, das tão vivos meus tios. Minha avó da parte de mãe, minha avó Alzira. Uma mulher decente, que mulher. Que mulher. Ela era tão bondosa no coração, minha avó, que aí tinha até uma música, um samba no Brasil. A Amélia, que era mulher de verdade, né? É um samba. A minha avó, o apelido dela era Amélia. Porque minha avó era essa mulher assim. Pensa numa mulher, pensa numa mãe, pensa numa avó. Bom, tá bom. Tinha seus defeitos de ser humano, mas ela era 99% virtude e 1% defeito. Posso garantir para você isso. E meu avô, ele morreu com 54 anos, muito novo. Morreu de um câncer de pulmão. E minha avó nunca mais casou. E os meus tios botavam uma pilha nela porque ela era nova, bonita, uma loura linda. Minha avó era uma mulher muito bonita, muito linda. Eu puxei ela. Volta pro esboço. Minha avó era uma mulher muito bonita. E minha avó tinha uma característica muito interessante. Porque... Rapaz, eu perdi até a minha estribeira aqui agora. Volta pro esboço. Não pode. Bem lembrado. A minha avó tinha 6 vezes. Rapaz, eu estava conversando com ela assim, vó, meu tio Lucídio, sei que ela tá falando. Daqui a pouco, rapaz, ela trocava o nome e falava de um como se estava falando do outro. Era uma lenha. Falei assim, rapaz, tem tanto filho que não sabe nem mais o nome qual é, né? Eu brincando com ela, a gente rindo e tal. E Adão, o cara consegue lembrar o nome de todos os animais, gente. Mas isso aqui é um sinal de domínio. Você, por exemplo, quem põe o nome dos seus filhos? Você. Quem põe o nome do seu filho? Quem é? Você, o pai e a mãe. Porque é sinal da geração e que você tem domínio sobre aquela realidade. O bebê está nascendo, então você põe, você vê que não é dado ao governo dar o nome da criança. Você não chega para o apóstolo Léo aqui, por exemplo, ou qualquer um dos pastores, você dá o nome desse bebê, por favor. Não tem isso. Quem dá o nome é o pai e a mãe, porque é sinal de que é alguém que precede uma autoridade de governo. Por isso pode colocar o nome. Por exemplo, quem coloca o nome de uma companhia, de uma empresa? Quem é que coloca o nome? O dono, os sócios. Porque precedem a autoridade e governo. Então eles dão o nome da companhia. A vida é assim. Deus deu a Adão uma função. Vai dar nomes. Ele foi dar nomes. E aí ele vai construir toda uma história. Guardou todos os nomes. Uma capacidade intelectual e mental muito grande. Muito grande. Adão recebe essa instrução de multiplicar. Debaixo de uma palavra. Adão está cumprindo uma palavra de governo, de domínio. Adão. Agora, olha só que interessante. Quando da nossa boca sai alguma coisa, ela sai com autoridade, com autorização. Então, Adão deu os nomes debaixo de uma autorização, com a autoridade de dar o nome. Ok. E aí os nomes foram dados. A vida é assim. A vida... ela exige de nós uma autoridade. Deus colocou isso lá em Adão. Adão, você vai abrir a boca e alguma coisa vai acontecer. Você tem que dar o seu nome, dar a sua boca, abrir a sua boca para alguma coisa acontecer. O problema é que nós não respeitamos essa autoridade de Deus em nós. Usamos a nossa boca muito errado, gente.
Nós usamos a nossa boca muito errado. E a boca, a Bíblia diz que tem poder. É como um fogo, se a gente não souber trabalhar, que incendeia uma cidade inteira, acaba com tudo. Então, como é que nós usamos a nossa boca? Você está usando a sua boca para abençoar ou para amaldiçoar? Você está usando a sua boca para colocar ordem no caos, ou a sua boca aumenta o caos? Quando você chega em casa do seu trabalho, como é que você se comporta? Você abre a sua boca para derramar um monte de coisa negativa dentro da sua casa, dos problemas que você teve no trabalho? Ou você usa a sua boca para abençoar a sua casa em todos os aspectos? Como é que você tem exercitado? Gente, olha aqui, ó. O que sai da nossa boca, vai para as paredes do universo, gente. Tá lá, ó, tá colado lá. Um dia, essas palavras voltam. Elas estão lá nas paredes do universo. Então, dependendo como você está abrindo a sua boca, estas palavras coladas nas paredes do universo, elas vêm para dar conta. E aí pode ser que você comece a definhar em determinadas áreas, porque você mesmo liberou uma palavra negativa. O que está saindo da sua boca. Esse meu casamento não tem mais jeito. É mesmo, não vai ter jeito mesmo não, porque você já liberou uma palavra negativa que foi colada lá nas paredes do universo. Não vai dar certo mesmo não. A minha casa é uma desgraça, vai continuar uma desgraça e pode ser que piore. Porque a nossa boca tem poder, gente. A nossa língua tem poder. A nossa língua tem poder para curar uma alma, para curar uma pessoa. Porque é pela boca que nós dizemos: seja curado em nome de Jesus. Nós usamos a nossa boca para abençoar. Mas muitas vezes nós, eu me incluo, todos nós não vigiamos e deixamos a nossa boca ser um instrumento de maldição para muita gente. Gente, precisamos usar nossa boca com a autoridade que Jesus nos deu para abençoar pessoas. Gente, precisamos usar nossa boca para dizer: Jesus está voltando para buscar a igreja. Porque às vezes a gente fica naquela coisa: o mundo está uma bagunça, o negócio está muito ruim, que o negócio está feio, o ambiente, a terra, tudo está ruim, tá? Começa a reclama de tudo, reclama da economia, que a economia dos Estados Unidos nunca foi a mesma, está um horror, e Não. Vamos usar nossa boca assim, ó. Vai melhorar, Deus vai cuidar de nós. E se não melhorar aqui, o meu lugar está lá no céu, reservado no livro da vida. Eu vou entrar nas bodas do Cordeiro. Jesus vem buscar a igreja. As manifestações estão aí, os sinais estão aí. Jesus vem. Está pronto para isso? Usa a sua boca para isso. Use a sua boca para fazer a diferença na sua casa. Use a sua boca para abençoar seus filhos, para dizer: filho, você vai ser um campeão. Use a sua boca para dizer à sua esposa: eu te amo, minha filha. Já disse eu te amo, pelo menos eu te amo. Use a sua boca para dizer para os seus filhos: não deixe que lá fora as carências deles sejam supridas por aqueles que estão fora e não dos que estão dentro. É dentro que a gente supre as carências. Então beije seu filho, beije a sua filha, abrace eles, mostre que eles têm calor, mostre que há calor humano, para que lá fora eles não sintam essa necessidade e não se entreguem para os braços de qualquer um. Gente, o que sai da nossa boca? O que é que está saindo da nossa boca? Você fala, provoca, Deus confirma. Você fala, provoca, Deus confirma. Quer ver? Amanhã vai começar a semana começou hoje, mas amanhã a semana vai se manifestar. Você fala, provoca, Deus confirma. Então amanhã, quando você sair de manhã, sai falando coisa boa, sai falando que Deus vai fazer na sua história, sai falando que você vai ser arrebatado, sai falando que as coisas vão acontecer, sai falando que vai dar certo, vai provocando as coisas nas paredes do universo, e Deus vai confirmar toda a palavra abençoada que sai da sua boca. Você vai vender, você vai fechar contrato. Amanhã vai ser meu dia, amanhã o negócio vai pegar fogo lá, amanhã é comigo, Deus é comigo. Você vai provocar e Deus vai confirmar a fé que está no teu coração. Amanhã. Quarta lição. E a última. Assumir a posição facilita as coisas. Então, se você quiser experimentar mudanças, ser conduzido por Deus a mudar coisas na sua vida, assuma a sua posição, porque ninguém vai fazer por você. Se você ficar esperando que as pessoas cheguem e entrem na sua mente para mudar o que precisa ser mudado, primeiro que elas não têm acesso às informações que estão dentro da sua mente. Elas podem ter acesso a algumas informações que você revelou,
ou até nas entrelinhas, no subjetivo, mas as pessoas não têm normalmente as informações dos que estão aqui dentro. Nem a esposa. Eu sou casado há 30 anos com a Ana Cláudia. E em 30 anos tem coisas aqui na mente dela que eu não conheço, nem ela conhece de mim. Porque está aqui. Agora, Deus pode acessar esse meu vale e passear, como eu disse com vocês, passear nesse vale aqui, ó. Só que quando Ele passear, Ele precisa me encontrar na posição certa, porque assumir a posição facilita as coisas. Quer ver? Ezequiel 37:10. Anunciei a mensagem como Ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Quando eu assumi a minha posição, as coisas aconteceram. Quando eu assumi o meu papel, as coisas aconteceram. Para muitos de nós, talvez exista a necessidade de voltar a assumir o verdadeiro papel. Pode ser que você esteja franqueando a educação da sua casa a outras pessoas. A educação dos seus filhos é sua. Pode ser que você esteja franqueando os relacionamentos da sua família a outras pessoas. Os relacionamentos, os problemas são resolvidos dentro da sua casa e por você. Não franquear a ninguém. Não franqueamos a ninguém. Nós assumimos nosso papel. E também não ficamos refém de ninguém. Nós assumimos nosso papel. Você está esperando demais, quando na verdade deveria começar através de você. Porque às vezes a gente quer uma mudança e fica esperando alguém provocar essa mudança em nós, ou alguma coisa provocar. Não, essa mudança começa com a gente. Eu quero mudar. Eu tenho que mudar. Já passei com Deus aqui, Ele já me mostrou que eu tenho que mudar. Então eu tenho que mudar e eu quero mudar. Faz logo o que tem que ser feito. Obviamente que Jesus fala para Judas num outro cenário. Ele fala assim: o que tem que fazer, faz depressa. Jesus está falando sobre traição, né? Mas se a gente prestar bem atenção, dá para usar isso em outras áreas. O que tem que fazer, meu filho, faz rápido. Faz logo. Fica esperando para amanhã não. Fica esperando alguém não. Faz. Bota a cara. Faz o que tem que ser feito. Muito do que perdemos passa pelo retardo em assumirmos nossa posição. Retardamos porque nós mesmos não fazemos o que temos que fazer. E depois sentimos as consequências, sofremos. E muitas oportunidades se esvaem porque a nossa altura está errada. Lembra Zaqueu? O Evangelho de Lucas capítulo 19. Quando Zaqueu sobe uma árvore para ver Jesus. Por quê? A altura dele era pequena. Então ele sobe uma árvore para ver. Porque quem se posiciona certo vê as coisas que estão vindo por aí. Mas quem se posiciona na altura errada normalmente perde oportunidades. Então Deus está dizendo para você: filho, sobe a altura, tá? Muda para sair dessa mediocridade. Sai do mediano e passa para um degrau um pouquinho mais acima. Porque eu estou te abastecendo da minha palavra. Eu estou mostrando que você tem autoridade para mudar cenários da sua vida. Basta você se posicionar, usar as palavras certas. E aí, com as atitudes certas de mudança, você vai ver que alguma coisa vai mudando na sua história. Não vai ficar desse jeito. Eu estava conversando essa semana com alguém, um empresário, um irmão amado. Ele falou assim: pastor, quando eu vi o cenário começou a ficar fora do padrão, aí eu comecei a agir. Então se era uma sala ou duas salas, eu mexi e botei uma só. Cortei algumas pessoas e tal. Eu estou ouvindo ele falar e eu estou codificando. Aí eu pensei: é verdade. Para mudar, para se preparar para os cenários da vida, tem que agir. E tem que ser logo. E eu me lembro quando ele falou comigo no telefone assim: e pastor, não dá para esperar não. Pude esperar não. Aqui ó, agir. Por quê? Assumiu a posição. Porque quem assume a posição facilita as coisas. Deus está te conduzindo a mudar. Esta é uma palavra para mexer com a sua mente. Ela não é emocional. Ela não é uma palavra para aleluia e tal, aquela coisa como diz o apóstolo Léo. Oh, louvado seja Deus por essa igreja e pelo teor de qualidade que Deus tem nos dado para aprender. Que a partir do apóstolo, quanto você e eu estamos sendo alimentados e fazendo a gente pensar. Porque é melhor a gente pensar do que falar em línguas estranhas. Não que a gente não possa falar em mistério.
Não que a gente não possa profetizar, mas é melhor a gente receber a palavra de Deus que nos faz pensar e tomar decisões certas, do que viver no romantismo espiritual e a nossa vida ficar a mesma, com um monte de embaraço, toda enrolada e não sabendo como mudar. Que a palavra de Deus dessa manhã trabalhe no profundo da nossa mente e do nosso coração, e que por onde você for, você vá projetando as mudanças. Porque eu te digo uma coisa: o Deus que fez Ezequiel passear pelo vale, Ele também vai pegar você e eu e passear pelos vales da nossa existência, dos nossos pensamentos, e dizer: está seco aqui, hein? Aqui não está bom não, hein, meu filho? Agora profetiza, libera uma palavra e se posiciona direito, porque assim você vai ver o resultado. O resultado é: aquilo que está morto vai passar a viver, aquilo que está seco vai ganhar vida, e aquilo que você perdeu, já estava lá no vale, Ele é poderoso, o Deus que você serve, para trazer à existência as coisas que não são. Que esta palavra esteja na sua vida, em nome de Jesus.